Enquanto o mundo mergulhava na Primeira Grande Guerra Mundial, 28 desbravadores ficaram perdidos a milhares de quilômetros da civilização. Enfrentaram temperaturas de menos 40 graus e assistiram ao seu poderoso navio ser engolido pelo oceano congelante. Sem nenhuma chance de resgate, eles só puderam marchar contra o impossível. Direto ao ponto, no vídeo de hoje você vai conhecer a história de sobrevivência mais surpreendente já documentada pelo homem: o milagre no gelo. Início do século XX. O Império Britânico era o mais poderoso do planeta. Controlava territórios em todos os continentes. Mas a sua honra nacional tinha uma ferida aberta. Em 1911, os britânicos perderam a corrida mais importante da época, a conquista do Polo Sul geográfico. Quem chegou primeiro foi o norueguês Roald Amundsen. Os britânicos só chegaram 34 dias depois e se depararam com uma tenda deixada pelos noruegueses. Lá dentro, havia uma carta endereçada ao próprio líder da missão inglesa, o capitão Scott, com um pedido audacioso: que ele a entregasse ao rei da Noruega, caso Amundsen não sobrevivesse à viagem de volta. Ambos os exploradores eram militares, e na época existia um código de ética que obrigava o capitão inglês a cumprir o pedido. Era a prova incontestável de que os nórdicos tinham chegado primeiro. Para piorar, a equipe britânica liderada pelo capitão Scott morreu congelada no caminho de volta. A Grã-Bretanha estava humilhada. O orgulho ferido precisava de uma vitória monumental. E é aqui que entra Sir Ernest Shackleton. Anos antes, ele liderou a histórica expedição que conquistou o Polo Sul magnético e realizou a primeira subida ao cume do vulcão Monte Erebus. Mas agora ele queria fazer o impossível: cruzar a Antártica a pé, de uma ponta a outra, ao longo de mais de 3.000 quilômetros de gelo. A missão foi batizada com pompa: Expedição Transantártica Imperial. O objetivo real era provar ao mundo que o Império Britânico ainda era invencível. A mentalidade da época era de pura arrogância tecnológica. O homem acreditava que a ciência poderia subjugar a natureza, mas o mundo recebeu um aviso brutal. Em 1912, o Titanic afundou no Atlântico Norte, derrubando o mito das máquinas indestrutíveis. Shackleton sabia do risco, por isso comprou um dos navios mais resistentes já construídos para águas congelantes, o Endurance. O seu casco tinha camadas de carvalho com quase 1 metro de espessura. Mas antes que o navio pudesse zarpar, o mundo enlouqueceu. Agosto de 1914. Começa a Primeira Guerra Mundial. A Europa transforma-se num moedor de carne. Shackleton, por patriotismo, coloca o navio e seus 27 homens à disposição do governo para lutar na guerra. A resposta veio do homem que na época liderava a Marinha Britânica, Winston Churchill, o mesmo que anos mais tarde seria um dos principais personagens da Segunda Guerra Mundial. O telegrama continha apenas a afirmação: siga em frente. Assim, em meio ao maior conflito já visto pelo homem até aquele momento, a expedição partiu dividida em 2 frentes. De um lado do continente, o Endurance levaria Shackleton para a grande travessia a pé. Do outro lado, o Aurora daria a retaguarda, cruzando o Mar de Ross para plantar os suprimentos de sobrevivência na reta final da travessia. Após terem deixado a civilização para trás, em agosto de 1914, e feito uma última parada na remota ilha da Geórgia do Sul, em dezembro daquele mesmo ano, a tripulação navegava há semanas entre icebergs. Em janeiro de 1915, o Endurance finalmente entra no perigoso Mar de Weddell, a cerca de 145 quilômetros de distância do destino final de desembarque. Mas a Antártica não joga com regras humanas. O inverno daquele ano chegou mais cedo e com uma força brutal. O oceano ao redor do navio começou a congelar. Não era gelo fino, eram placas gigantescas que se uniram como cimento. O Endurance estava completamente cercado. O navio tecnológico se transformou numa ilha de madeira à deriva no deserto branco.
Ali começava o isolamento absoluto daqueles 28 homens no pior lugar da Terra. Enquanto milhões de soldados perdiam as vidas nas trincheiras da Europa, a tripulação do Endurance nem sequer sabia se o seu país ainda existia. Não havia rádio de longo alcance e nem chance de resgate, apenas a escuridão da noite polar que durava meses. Para evitar que o desespero tomasse conta do grupo, o comandante Shackleton criou uma rotina rígida. Os homens limpavam o navio, jogavam futebol no gelo, devoravam os livros da biblioteca de bordo e faziam noites de teatro e cantoria. O tédio era o verdadeiro inimigo, e manter a mente ocupada se tornou a única forma de preservar a sanidade. Tudo o que temos documentado dessa jornada só foi possível graças a um homem e ao advento da tecnologia visual. Frank Hurley, o fotógrafo oficial da expedição. Ele usava pesadas câmeras cinematográficas e placas de vidro para capturar a aventura. Mas o pior estava por vir. Outubro de 1915. O gelo ao redor do navio parou de empurrar e começou a esmagar. As vigas de carvalho do Endurance começaram a estalar como gravetos. A água invadiu o porão. Hurley arriscou a vida, mergulhando nas águas congelantes dentro do navio inundado para salvar as placas de vidro com os negativos. O comandante Shackleton deu a ordem inevitável, a abandonar o navio. Com o Endurance afundando, os homens montaram um acampamento em cima do gelo flutuante. Como o peso era o inimigo mortal na caminhada que teriam pela frente, Shackleton tomou uma decisão dolorosa. Obrigou Hurley a quebrar mais de 400 negativos de vidro para que não pudesse voltar atrás. Eles se sentaram no gelo e escolheram apenas as 120 melhores imagens. Dias depois, o Endurance foi engolido pelo oceano. Sem o navio, os homens tinham apenas barracas de lona para enfrentar a temperatura que caía para 40 graus abaixo de zero. A esse nível de frio e ventos que podem ultrapassar os 200 km por hora, o corpo humano é atacado de forma implacável. A umidade da respiração congelava instantaneamente nas barbas e cílios, colando os olhos dos marinheiros. As roupas da época eram de lã. O suor do trabalho umedecia o tecido e, quando eles paravam, o suor congelava, transformando as roupas em armaduras de gelo rígidas que cortavam a pele. Com a escassez de recursos, a tripulação passou a se alimentar exclusivamente de carne e gordura de focas e pinguins para sobreviver. Porém, diante da fome extrema, os homens foram forçados a sacrificar e comer os cães da expedição. Todos os 69 animais que embarcaram com o Endurance foram abatidos. Mas, com o passar do tempo, um novo temor surgiu. O gelo abaixo deles estava derretendo e rachando ao meio. A única salvação eram 3 pequenos botes de madeira resgatados do navio. Eles lançaram os botes no mar mais violento do mundo. Navegaram durante dias praticamente sem dormir, enfrentando frio extremo, tempestades e ondas gigantes, até alcançarem a desolada ilha Elefante. Pisar em terra firme após quase 500 dias parecia um milagre, mas era apenas uma ilusão. A ilha estava fora de qualquer rota de navegação. Ninguém iria passar por ali. Foi então que Shackleton tomou a decisão mais radical de sua vida. Deixou 22 homens na praia e partiu com mais 5, em um minúsculo bote de 6 metros. O objetivo era cruzar 1.300 quilômetros do tempestuoso Oceano Ártico até as estações baleeiras da Geórgia do Sul para pedir ajuda. Se ele errasse o cálculo de navegação por um único grau, passaria direto pela ilha e eles desapareceriam no Atlântico para sempre. Mas ele não errou. Em maio de 1916, imundos, com roupas em farrapos e peles queimadas pela gordura, Shackleton e seus homens entraram a pé na estação baleeira. O gerente da estação ficou em choque. Para o mundo, todos eles já estavam mortos há muito tempo. Depois de quase 2 anos isolado do resto do mundo,
A primeira pergunta de Shackleton foi: quando a guerra acabou? A resposta foi um soco no estômago. O mundo enlouqueceu. A guerra continua e milhões estão morrendo. Quando o Endurance partiu em 1914, a crença popular e a propaganda política diziam que o conflito seria rápido e que tudo estaria resolvido até o Natal daquele mesmo ano. Contudo, Shackleton não tinha tempo para lamentar e organizou 3 tentativas de resgate que falharam. Mas, em agosto de 1916, um pequeno rebocador, comandado pelo capitão chileno Luiz Pardo, finalmente conseguiu quebrar o gelo e chegar à Ilha Elefante. Os 22 homens deixados para trás ainda estavam vivos. Eles sobreviveram em uma barraca feita com 2 botes virados ao contrário. E nessas circunstâncias extremas, 2 médicos da equipe realizaram a amputação de emergência de todos os dedos do pé esquerdo do marinheiro Percy Blackburn, utilizando clorifórmio como anestésico e instrumentos improvisados dentro daquela barraca escura. Um dos maiores fracassos geográficos da história transformou-se no maior triunfo da liderança e da resistência humana. Mas o que ninguém imaginava é que do outro lado da Antártica, a segunda metade da expedição vivia um pesadelo ainda pior. Pouco mais de 3 meses depois do Endurance ficar preso na neve, uma tempestade brutal arrancou as amarras do navio Aurora, arrastando a embarcação para longe e deixando 10 homens completamente isolados no continente gelado. Sem roupas adequadas, com pouquíssima comida, mas sabendo que a vida dos tripulantes do Endurance dependia deles, esses homens marcharam por meses, no frio extremo, para cumprir o dever. Eles não faziam ideia de que o Endurance já havia afundado e que todo aquele sacrifício era para uma travessia que nunca aconteceria. Nessa jornada, 3 tripulantes acabaram morrendo congelados e de exaustão. O resgate veio apenas em janeiro de 1917, quase 2 anos após terem ficado presos no continente. Shackleton regressou a bordo do mesmo navio Aurora que foi recuperado no mar e conseguiu resgatar os 7 sobreviventes. Como legado, o método Shackleton passou a ser estudado no mundo inteiro como um dos maiores exemplos de gestão de crise. E o fechamento dessa saga aconteceu há pouco tempo. Em 2013, foram encontrados 22 negativos fotográficos congelados na Antártica. As imagens revelam registros raros e inéditos do dia a dia da tripulação do Aurora, que ficaram perdidos por quase 100 anos. E em 2022, arqueólogos encontraram o Endurance a 3.000 metros de profundidade. O navio está perfeitamente preservado pelo frio extremo, como uma cápsula do tempo quase intacta. Cruzar a Antártica de ponta a ponta parecia impossível. Uma meta que a humanidade só atingiu em 1958. Essa façanha histórica coube ao britânico Sir Vivian Fuchs, comandante da expedição transantártica da Commonwealth. A conquista só foi possível graças ao uso de veículos motorizados adaptados e ao apoio crucial de Sir Edmund Hillary, o lendário neozelandês que já havia feito história como o primeiro homem a vencer o topo do Everest. A saga do Endurance prova que a liderança e a resiliência podem vencer o impossível. Se essa história de sobrevivência te inspirou de alguma forma, deixe o seu like, clique em hypar para ajudar o vídeo a atingir mais pessoas, inscreva-se no canal, comenta aí embaixo e compartilhe com um amigo, porque histórias como essa merecem ser lembradas. Valeu e até o próximo vídeo.